Olá, querido aluno do Centro de Estudos Presbiterianos, seja bem-vindo. Meu nome é João França, seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia Sistemática 1, a Escritura Sagrada, é o nosso tema de hoje. Nós vamos trabalhar o tema da Escritura. Conforme nós já observamos, a Deus revelou nas obras da criação da providência. Nessas obras da criação nós chamamos de revelação geral mediada e revelação geral imediata. São as duas formas pela quais a revelação de Deus na criação se dá. Também a revelação de Deus se dá na providência. Dentro da questão da doutrina da providência. Muito bem, o nosso estudo de hoje vai se concentrar no registro da revelação divina, ou seja, estudaremos as Escrituras Sagradas como um todo e consideraremos os aspectos importantes da Escritura Sagrada. Porque a Escritura Sagrada é a fonte da revelação de Deus dada à Igreja. Nós nos focalizaremos na inspiração, na autoridade das Escrituras, na infalibilidade, na sua inerrância e também na sua canonicidade. Não necessariamente nessa ordem, mas nós vamos abordar esses temas. O primeiro tema que nós vamos abordar hoje é a inspiração e autoridade das Escrituras. O que significa inspiração? Inspiração é um termo impróprio para aquilo que ele visa designar. Isso porque o termo não seria inspiração, seria soprar para dentro, mas é inspiração, soprar para fora. Pois foi isso que Deus fez conosco. Deus soprou para fora tudo o que ele queria falar a nós através da Escritura. O que entendemos por inspiração? Nós entendemos por inspiração como sendo a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens separados por Ele mesmo, a fim de registrarem de forma inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo assim esse registro a única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. De acordo com o Novo Testamento, a doutrina da inspiração diz respeito a Deus soprar a sua revelação nas páginas das divinas Escrituras Sagradas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo São Paulo lembra-nos disso, que a Escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O leitor e o aluno deve também saber que existem várias teorias a respeito da inspiração. E aí nós chamamos essas teorias de propostas para a inspiração. A primeira proposta é a proposta da concepção da inspiração dinâmica. Algumas pessoas acham que a doutrina da inspiração consiste em um ditado, onde Deus ditou dinamicamente cada palavra por palavra, ponto por ponto de toda a Bíblia. Esta concepção ignora a existência de estilos variados nas Escrituras que negam a possibilidade de um ditado. E a própria Escritura afirma exatamente a existência desses estilos literários de cada escritor que a compõe. Por exemplo, 2 Pedro capítulo 3, verso de 13 a 16, o apóstolo São Pedro lembra-nos que o apóstolo Paulo escreve coisas que são difíceis de entender, que os ignorantes distorcem para sua própria destruição. Pedro reconhece que Paulo tem um estilo próprio de escrever as suas cartas, e ao fazê-lo ele faz com sua propriedade, com sua natureza, com seu pensamento igualitário, com seu pensamento de teólogo, mas não é um ditado dinâmico. Se assim fosse, não haveria variação e nem dificuldade de entendimento, uma vez que seria uniforme o conteúdo da Escritura. Isso é um problema que a gente precisa entender, que quem defende essa teoria está profundamente equivocado e não conhece de fato a Escritura. A segunda proposta é a concepção de uma iluminação. Uma outra ideia equivocada que geralmente ouvimos é que inspiração é a mesma coisa que iluminação, sendo apresentada a ideia de que os autores humanos das Escrituras fossem apenas uma espécie de pessoas iluminadas e nada mais do que isto. Ou seja, quando eu digo que há uma iluminação, eu não estou preocupado com o registro não me importa. O que importa é como eu leio, como eu entendo, como eu interpreto e como me chega ao conhecimento daquilo que está registrado. Na verdade, a iluminação, ela existe quando nós oramos pedindo a graça de Deus para entender salvadoramente, compreender aquilo que está na Escritura. Entretanto, para o registro da Escritura não há inspiração, não há iluminação, há apenas a inspiração. Uma outra proposta é a concepção da inspiração plenária. Vou trabalhar essas duas aqui, concepção de inspiração plenária e inspiração verbal, que como se fosse uma só. Na verdade, hoje na teologia cristã é vista como uma única ideia, uma única teoria, uma única fonte de saber. Devemos acreditar que a inspiração das Escrituras está em toda a Bíblia, por isso que chama-se inspiração plenária. Não são algumas partes das Escrituras que são inspiradas e outras não. O conceito de inspiração plenária
diz que desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo que foi registrado foi por vontade de Deus. Esse é o conceito de expressão plenária. Paulo já falara sobre isso lá em 2 Timóteo 3,16, que nós mencionamos, e 2 Pedro, capítulo 1, versos de 20 a 21, onde diz que homens falaram da parte de Deus, registrando aquilo que Deus queria na Escritura, ok? Muito bem. E a concepção da expressão verbal, que unida a concepção de expressão plenária, aponta que a concepção deve ser aceita como verdadeira, pois entendemos que Deus falou a sua palavra por meio dos autógrafos originais de sua mensagem, ou seja, aquilo que Pedro, Paulo, João, João, Paulo, Mateus, Marcos, João, Apóstolo e Apocalipse, tudo isso que foi escrito, a primeira obra escrita de fato foi algo de expressão verbal do Senhor que deu aos seus escritores na primeira carta de Coríntios, que Paulo escreveu. Quando Paulo terminou de escrever, está lá, primeira carta de Coríntios. Então a expressão se dá nestes autógrafos. Terceiro, consideremos agora a doutrina do cânon das Sagradas Escrituras. Aqui eu preciso considerar com vocês o que a Constituição de Westminster propõe. A Constituição de Westminster propõe que os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de expressão divina, não fazem parte do cânon da Sagrada Escritura e, portanto, não têm autoridade sobre a Igreja de Deus e nenhum pode ser aprovado a não ser como meros escritos humanos. Aqui a Constituição fecha de maneira muito nítida que a questão do cânon da Escritura. Este cânon exerce autoridade sobre a Igreja e é este cânon que a Igreja precisa ouvir e não os livros apócrifos. Mas eu preciso definir o que é cânon. A palavra cânon, ela é uma mera transliteração do termo grego canon, que significa vara, reta, régua, regra. É uma palavra usada com referência para indicar a autoridade suprema da Bíblia sobre a vida dos cristãos. Ou seja, ela refere-se aos livros que compõem a Bíblia conforme nós a conhecemos. Esses livros da Bíblia que fazem parte desta nomenclatura chamada cânon. Uma definição mais léxica, nos informa que a origem da palavra cânon vem da raiz da língua semítica, talvez do assírio, que é canu, ou ugarítico, canu, e do hebraico caná, cané, e ocorre 61 vezes no Antigo Testamento. E é sempre empregada no sentido literal. E aí você vai ter lá 1 Reis capítulo 14, verso 15, Jó capítulo 40, verso 21, Isaías capítulo 36, verso 6, Isaías 42, verso 3, Ezequiel 40, versos 3, 5 e 7. E isso nós aprendemos dentro da leitura do texto, do uso da palavra que é feita como regra, como padrão. E é interessante isso porque a cana, e também a cana para tratar os cestos e os bastões retos. Essa palavra cânon indica a nossa regra, o nosso limite, ainda mais o nosso padrão, sendo todos esses sentidos aplicados de fato à palavra de Deus. Os livros que formam a Bíblia, exceto os livros apócrifos, são a regra de nossa fé, o padrão que devemos sempre seguir. Esse é um ensino bastante escriturístico, nós precisamos entender isso de maneira bem nítida. Seguindo para a estrutura canônica do Antigo Testamento. Não adianta eu definir o cânon sem entender como funciona o processo canônico. E aí tem a estrutura canônica. A Bíblia possui dentro de sua disposição canônica 8 seções, sendo 4 dessas seções no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. Aqui eu chamo de cânon protestante. Vamos nos deter neste momento sobre o Antigo Testamento, sua estrutura canônica, sua formação e sua disposição no que respeita aos livros e suas classificações dentro do cânon protestante. Veja, por exemplo, aqui. Eu tenho os livros do Antigo Testamento. Eu tenho a lei, o Pentateuco, 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu tenho 5 livros de poesia. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos. Eu tenho 12 livros de história. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Veja, nessa estrutura, esses livros são chamados livros históricos ou narrativas. São livros que são compostos de maneira majoritária de narrativas, de estrutura narrativa, de texto narrativo, de histórias sendo contadas. Na verdade, a escritura ela é basicamente formada, em sua maior parte, 72% da escritura é formado de narrativa.
E temos 17 livros dos profetas, ok? Os profetas, eles são divididos em dois grupos, profetas maiores e profetas menores. Por que profetas maiores? Por causa da extensão do conteúdo dos seus livros, e não porque eles são mais proeminentes, mas por causa do conteúdo ser mais extenso. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que compõem, né, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. E depois eu tenho os profetas menores, que são 12 ao todos. Eu tenho Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São menores porque a extensão da sua profecia é pequena. A maneira como a profecia está escrita são livros curtos, são livros rápidos de leitura e são livros que você compreende de fato aquilo que está marcado e pontuado lá na Escritura, ok? Muito bem. Vamos seguir agora a disposição dos livros do Antigo Testamento conforme o cânon hebraico. Eu tenho aí agora o cânon hebraico. No cânon hebraico eu vou ter o seguinte. O cânon hebraico. No cânon hebraico eu vou ter o seguinte. Gênesis, a Torá, a lei, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois eu vou ter os profetas, os Nevim, né? Os Nevim aqui eu vou ter classificado em profetas anteriores e profetas posteriores. Profetas anteriores, ou seja, quando o reino era unido, e profetas posteriores, quando o reino é dividido ou sucessivamente, né? Ok? Profetas anteriores e posteriores. Nos profetas anteriores você tem Josué, Juízes, Samuel, né? E Reis. Profetas posteriores você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas. Eu vou ter aí os escritos. Nos escritos eu vou ter aí os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Jó. Eu vou ter também 5 rolos de Meglot, rolos sagrados, né? O Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté, Eclesiastes. E os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Aí eu tenho o cânon do Antigo Testamento na Bíblia hebraica, como está dividido em 3 seções principais: a lei, os profetas e os escritos. A estrutura canônica no Novo Testamento. Podemos dizer que a estrutura e a organização do Novo Testamento são simples, conforme podemos ver no quadro como segue. Veja bem como é que está o Novo Testamento. Já o Novo Testamento, você vai ter lá o seguinte: livros do Novo Testamento, os Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. É bom lembrar que nesta apresentação do Evangelho, precisamos entender que o primeiro Evangelho a ser escrito é Mateus. Aliás, desculpem, é Marcos. Mateus não é o primeiro, na verdade é Marcos. Marcos é a fonte comum entre Mateus e Lucas. Esta é o ponto pacífico que nós entendemos na teologia cristã dos livros do Novo Testamento. Há também a classificação de história. História eu tenho Atos dos Apóstolos. E depois eu tenho predominantemente epístolas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Carta a Tito, Carta a Filemão, Carta aos Hebreus, Tiago, né? 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E aí eu tenho um livro de profecia que aí nesse caso é o livro de Apocalipse. Agora, seguimos para os critérios que eram utilizados para o livro pertencer ao cânon sagrado, critérios para canonicidade. A questão de se ter um cânon é o seguinte: como saber se os livros do Novo Testamento que temos são verdadeiros? Eis aí a nossa questão. Quando no início do primeiro século começou a surgir uma variedade de livros, arrogando-se serem livros verdadeiros do cristianismo, a igreja se viu na obrigação de dizer quais livros eram divinos e quais não eram divinos. E por isso se estabeleceu critérios pertinentes para se avaliar tais livros. O primeiro critério é o critério da apostolicidade.
Esse é o primeiro critério estabelecido. Se um livro, para ser reconhecido como regra na vida da igreja, ele deveria ter sido escrito por um apóstolo, por alguma pessoa ligada ao apóstolo, né? Por exemplo, João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, não fora um apóstolo, mas a tradição informa que Marcos foi um intérprete de Pedro, e que ele também conviveu com Paulo. Aquela briga entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, que é o autor desse evangelho, o autoriza a ser visto como um livro apostolicamente aprovado para ser incluído no cânon. O segundo critério era o critério da leitura eclesiástica. O segundo critério aponta para o fato de que se os livros canônicos seriam reconhecidos também por meio da leitura litúrgica de tais livros. Se a igreja sempre usou aquele livro referindo-se ao mesmo, esse deveria ser colocado na lista canônica. Esse critério pode ser encontrado na própria Escritura, em Colossenses capítulo 4, verso 16, por exemplo. É nos dito que Paulo recomenda que a carta que ele envia aos Colossenses seja lida perante eles e perante a igreja de Laodiceia. E a carta que ele enviara para Laodiceia deveria ser lida perante a igreja também de Colossenses. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo recomenda que se faça a leitura litúrgica na igreja, a leitura de livros. Então era algo comum acontecer, a leitura dos livros da Bíblia era um livro lá. Um exemplo deste fato pode ser também visto na Apologia de Justino Mártir, ao descrever o que ocorria no culto eucarístico. Ele diz: no dia chamado domingo, todos quantos moram nas cidades, quantos moram na cidade ou no interior, reúnem-se juntos num só lugar. São lidas as memórias dos apóstolos, os escritos dos profetas, por tanto tempo quanto possível. Depois de tendo terminado o leitor, o presidente instrui verbalmente, exorta a imitação dessas coisas virtuosas. Em seguida, todos nos colocamos em pé e oramos conforme dissemos antes. Ao terminarem nossas orações, são trazidos o pão, o vinho e a água, e o presidente, de modo semelhante, oferece as orações, as ações de graça segundo a sua capacidade, e o povo concorda dizendo amém. O terceiro critério que era usado era o critério da harmonia doutrinária. Um livro, para ser canônico, deveria ensinar fundamentado no que já havia sido estabelecido. Ou seja, se um livro ensinasse algo contrário àquilo que os apóstolos e a sabedoria da igreja sempre ensinou, este livro deveria ser rejeitado como sendo um livro não canônico, como um livro não autorizado para ser lido e usado na igreja de Deus. Não era um livro que Deus havia recomendado e dado à igreja. Agora, precisamos considerar também a canonicidade e os apócrifos. A doutrina do cânon, inevitavelmente, nos levará para a questão dos livros chamados apócrifos. O que é um livro apócrifo? Na concepção popular, é um livro duvidoso. O termo vem do grego, que significa sem assinatura, ou seja, não possui assinatura de Deus. Também o termo pode ser entendido como oculto, indicando a não identificação de sua autoria. Por que eles são classificados nessa categoria de livros sem assinatura? A resposta é muito simples, pode ser apresentada de duas negativas, consistentes conforme aprendemos aqui nesta sessão da Confissão de Fé. Os livros, geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Então, eu tenho exatamente esse ponto importante estabelecido. Isso me leva agora para a doutrina da autoridade das Escrituras. Na seção 4, diz que a autoridade da Escritura, da Sagrada Escritura, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou da igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor e tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. A questão da autoridade da Bíblia não é porque a igreja deu ou confere autoridade, é porque ela é a própria revelação de Deus, e Deus deu à igreja, e por isso deve ser aceita como palavra de Deus, porque veio dele. E aí os textos que nós já conhecemos, 2 Timóteo 3,16, 1 João capítulo 5, verso 9, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Uma vez que o cânon é formado logicamente, o seu conteúdo se torna autoridade na vida da igreja. Isso é lógico, né? Porque quando a igreja procura estabelecer o seu cânon, automaticamente a igreja está debaixo deste cânon. Vale lembrar que a autoridade nas Escrituras repousa na inspiração. A autoridade está na inspiração do texto. O registro da revelação de Deus confere a autoridade à palavra de Deus. O que essa doutrina significa? Significa que toda a palavra de Deus, conforme está registrada na Bíblia, aí entra a questão de inerrância. É inerrante, não contém erros. E não possui erros em nada do que se propõe a dizer e a ensinar. Por isso deve ser aceita como autoridade suprema, ou seja, suficiência da palavra de Deus, na vida e no culto de todo o crente, de todo o povo de Deus. Então, se eu creio na Bíblia como autoridade final, eu preciso me submeter a ela, porque ela é inerrante e autoritativa, ela não tem erros.
Também é uma doutrina atestada por Cristo. Em qualquer controvérsia, Cristo usava a expressão está escrito, indicando que a palavra final deve ser dada à palavra inspirada de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4, verso 6, verso 7, verso 10. Cristo ao usar a expressão está escrito, ele usa o verbo grego gegraptai, e é um verbo no perfeito que indica uma ação contínua, significando permanece escrito, está escrito, continua escrito. Então o Senhor Jesus está apelando para a autoridade da Bíblia, como fonte autorizada da verdade. Todavia, o texto que podemos claramente ver a defesa da autoridade da Bíblia na vinda dos lábios de Cristo é aquele texto de João, capítulo verso 35, e a Escritura não pode falhar. No texto de João 10, 35, nos chama a atenção o verbo falhar, no grego a palavra lepnai. A expressão lepnai é um verbo usado para descrever a quebra do sábado. Lucas capítulo 3, verso 16 aponta isso. A ideia de quebrar, de ser quebrada ou mesmo de ser destruída ou destituída de importância. Cristo diz que a Escritura é a autoridade final na vida da igreja. Também é uma doutrina atestada pelos apóstolos. O apóstolo Paulo atesta sobre a autoridade da palavra de Deus ao declarar que os crentes de Tessalonicenses acataram a verdade por ele pregada, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. E ainda o apóstolo Pedro reconhece os escritos de Paulo como escritos cheios de autoridade do próprio Deus, ao colocar as cartas de Paulo no mesmo patamar das demais escrituras, como nós vemos lá no capítulo 3 de 2 Pedro, capítulo 3, versos de 15 a 16. Também ela é uma doutrina incitada pelo testemunho da igreja. O testemunho que a igreja tem oferecido sobre a palavra de Deus pode nos conduzir satisfatoriamente para a doutrina da autoridade bíblica. Como se dá esse testemunho? Primeiro, na experiência apostólica. O apóstolo Pedro fala-nos em sua segunda epístola, capítulo 1, versos 16 e 19, que ele no começo do texto nos informa que que teve uma experiência com Cristo ressurreto, na morte e da transfiguração, e termina incitando a igreja. Então, como nós temos visto aqui, o testemunho que a igreja tem oferecido sobre a palavra de Deus pode nos conduzir satisfatoriamente para a doutrina da autoridade bíblica. Como se dá esse testemunho? Primeiro, na experiência apostólica. O apóstolo Pedro fala-nos disso na sua segunda epístola, no capítulo 1, versos 19 a 21, onde ele fala daquele começo, ele nos informa a experiência que ele teve com Cristo ressurreto no Monte da Transfiguração. E termina incitando a igreja a que se apegue à palavra profética. Assim, ratifica o conceito autoritativo das Escrituras na vida da igreja. Também na proteção da palavra de Deus. Lá no texto de Timóteo, capítulo 3, verso 16, é nos dito que a Escritura é útil para ensinar, didascala, a Escritura é a nossa escola, ela é útil para repreender, elegmon, que indica a Escritura capacita para refutar o erro, ela serve para corrigir, a palavra epanortosim, aponta para a ideia de colocar na linha, deixar reto, e por fim educar, paideia, treinamento, instrução, disciplina. Então a Escritura ela nos é útil para estas questões. O nosso estudo de hoje procurou apresentar os fatos fundamentados a respeito da Escritura Sagrada, desde a sua organização do Antigo e do Novo Testamento. Na relação com o cânon, a Igreja deve receber os 66 livros como autoritativos, inerrantes e suficientes para a vida da Igreja. A teologia sistemática está fundamentada nas páginas das Escrituras. Que Deus abençoe e que você possa, de fato, reconhecer exatamente estas verdades, que esta aula seja produtiva para você, e se você está fazendo na plataforma, faça os exercícios que estão disponibilizados para que você possa conhecer mais a palavra de Deus.